Eu quero começar hoje, nesses minutos que nos restam na celebração deste culto, gostaria de compartilhar com vocês a mensagem que tem como título Nosso Deus livra, Nosso Deus salva. São promessas muito lindas do Antigo Testamento. E para isso vamos fazer juntos uma pequena viagem e vamos repousar a nossa atenção na vida de um profeta chamado Daniel. E vamos ler os versículos 26, 27 e 28 do capítulo 6 de Daniel. Este é um texto muito conhecido das Escrituras, que nos fala a respeito do livramento que Deus deu a Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões. Eu estou pegando os últimos versos que nos contam dessa história tão famosa, tão preciosa, para dizer que nós temos um Deus que nos livra, nós temos um Deus que nos salva. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Daniel capítulo 6, versículos 26, 27 e 28. Você já abriu a sua Bíblia aí? Daniel capítulo 6, versículos de 26 a 28. Diz-nos assim a palavra do Senhor nosso Deus: estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. E falando sobre esse Deus de Daniel, o grande rei diz o seguinte: ele livra, ele salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Círio, o persa. Amém. Querida igreja, é claro que nós não estamos mais falando de um Daniel jovenzinho, levado para a corte babilônica. Não é aquele Daniel jovem mais, já é um Daniel maduro, velho, realmente abençoado por Deus. E durante todo o seu período e durante reinados, no plural, ele alcançou honra e distinção na sociedade. Exatamente porque ele decidiu obedecer a Deus. Digo então a princípio de que se você crê que o nosso Deus livra, que Deus nos salva, então lembre-se, você também, meu irmão, minha irmã, numa sociedade decaída, numa sociedade como a nossa, a sua vida, ela tem que falar muito mais do que as suas palavras. A sua vida pessoal tem que ser muito mais forte do que palavras que você possa proferir. Somos gerações e gerações nessas últimas 4 décadas de muitas palavras e de pouca vida. É tempo de termos uma vida bonita na presença de Deus. Mais do que dizer que cremos nesse Deus, precisamos viver esta realidade nos dias atuais. A razão é muito simples. O mundo está cheio de palavras. O mundo de fato quer ver uma vida transformada. E foi o que aconteceu com Daniel. A história é muito preciosa. Daniel e seus amigos, eles realmente nos surpreendem nas páginas do livro que leva o nome do grande profeta Daniel. É um livro pequeno, fácil de ler, no entanto, fala a respeito de um período virtuoso de Deus sobre a face da terra. Estava fora, é verdade, dos domínios de Deus ou daquele lugar onde que Deus havia determinado como sendo o lugar onde Deus manifestaria o seu poder. Agora Deus começa a manifestar o seu poder onde o seu povo está. Lembre-se disso. Deus quer manifestar o seu poder que salva, que cuida, que transforma, no lugar onde nós estamos. Mesmo se formos desterrados, Deus vai conosco para realizar os seus sinais e maravilhas e milagres, porque onde o povo de Deus coloca a planta dos seus pés, Deus ordena a bênção naquele lugar. Porque somos povo de Deus sobre a face da terra. É por isso que é urgente nesse tempo que eu e você, mais do que fincar na linha do tempo, como temos dito há anos aqui,
desde que aparecer nas redes sociais, mais do que você fincar na linha do tempo da tua existência, da tua rede social, o seu nome, a sua fama, os seus feitos, nós precisamos erguer altares por essa cidade de São Paulo. Por onde passarmos temos que erguer altares, onde o nome de Deus vai ser invocado. Não podemos perder nenhuma oportunidade, porque o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que livra, esse Deus maravilhoso, Ele precisa ser invocado onde o seu povo está. E eu e você temos uma tarefa semanal. Bom seria se a vida cristã minha e tua se resumisse a este lugar. Seríamos os santos dos santos lugares. Seria muito fácil viver esse evangelho aqui. Mas, irmãos, Deus pede das nossas vidas que demos testemunho lá fora, onde o mundo precisa ver uma vida transformada. Daniel é exemplo disto. A princípio, já desde o princípio, ele decidiu não se contaminar. Ele fez propósitos diante de Deus. E nós somos um povo de propósitos na presença de Deus. Dias atrás alguém me disse: pastor, eu posso fazer um novo propósito? Eu disse: faça quantos propósitos você quiser. Mas pastor, será que eu não estou cansando Deus? Fique tranquilo, você nunca vai esgotar a Deus. Deus é infinito e poderoso. Faça propósitos de fé, de convicção na presença de Deus. Lance diante de Deus jejum, oração. Clame ao seu Deus porque Ele te ouve. Ele livra, Ele salva. Ele é Deus poderoso. Mas eu e você temos que entender que a semelhança de Daniel e seus amigos, nós temos que erguer altares em terras estranhas. Temos que erguer altares por onde nós passamos. E como fazemos isto? Com as nossas vidas. A minha vida fala mais do que as minhas palavras. As nossas atitudes, os nossos atos de justiça e coerência e de integridade é maior do que tudo. Por isso, antes de entrarmos em Daniel, vamos entender o seguinte: você, meu irmão, que é marido, você tem que ser um excelente marido na sua casa. Irmãos, a gente tem muita hipocrisia e hipócritas dentro dos nossos lares e das nossas famílias e dentro da igreja. Muita gente que tem cara dupla. Aqui na igreja, meu Deus do céu, tem cara tão linda e bonita. Parece a pessoa mais espiritual do mundo, que homem. E tem irmã que cutuca e diz assim: você tinha que ser igual aquele irmão lá. Mal sabe ela que o camarada tem uma vida aqui e outra dentro do lar. Então quero perguntar a vocês, homens, se vocês são homens de Deus dentro dos seus lares. Homens que com a sua vida testemunham e transpiram Deus para a vida dos seus filhos, para a vida da sua esposa, para a vida dos seus filhos, para a vida dos seus vizinhos. Irmãos, nós precisamos viver uma vida assim, como temos afirmado desde domingo passado. Por isso, queridos homens, façamos nesta noite um clube muito espiritual, dos homens, esposos, cônjuges comprometidos com Deus através do nosso lar. Porque a maior realização do homem não está no mundo secular e no mundo cooperativo. Não adianta sermos bem-sucedidos no mundo corporativo quando somos derrotados dentro do nosso lar. Por favor, seja um homem bem-sucedido dentro do seu lar. Tenha os seus filhos em sujeição. Ame a sua esposa e, por favor, seja romântico. As mulheres estão cansadas de homens previsíveis. O romantismo nos torna imprevisíveis. Qual foi a última vez que você mandou flores para ela? Pode ligar para Juliana Flores. Como o dono da Juliana Flores é meu amigo, depois eu vou pedir os royalties. Liga para Juliana Flores, manda aquela flor que ela sempre sonhou em receber. Irmãos, nós homens estamos vivendo dentro da igreja e achamos que por estar dentro de uma igreja, isso já é suficiente para a nossa vida falar. Irmãos, temos que demonstrar esta verdade. Por favor, você disse para ela hoje: eu te amo? Pastor, andei muito ocupado. Eu sei, com a boca cheia. E foi ela que fez a comida ainda. E te deixou com a boca cheia. Pastor, depois não pude falar porque eu andei roncando à tarde. Porque, irmãos, há um ronco infinito que sai dos lares dos cristãos, domingo
Aquele período santo, das 3 até 5 para 5, irmãos, é um horror. Meu irmão, a gente olha para os profetas da Bíblia e diz assim: eu queria ser um profeta assim. Comece sendo um profeta, irmãos, porque da parte de Deus você é profeta. Você é um líder espiritual dentro do seu lar, não se esqueça disso. Precisamos fazer a lição de casa, viu, irmãos? Homens honrados e abençoados. Vamos lá, todos os casados de pé. Exercício agora, todos os casados de pé. Olha que grupo bonito que é esse, irmãos. Todos os homens casados. Mulher, senta. Daqui a pouco vai chegar a tua vez, mulher. Só espera. Olha que grupo bonito aqui desta igreja. Homens honrados, homens abençoados. Irmãos, a semelhança de Daniel, nós temos que erguer altares nos nossos lares e no lugar onde Deus nos permitir andar sobre a face da terra. Orando pelas pessoas, dando um testemunho relevante da parte de Deus, nunca negando que somos cristãos. Tem muita gente que me diz assim: pastor, eu nem falo que eu sou cristão, porque se eu pisar na bola eu não dou mau testemunho. Se eu pisar na bola, eu já dei mau testemunho. Irmãos, se você não se declarar um cristão, você já está dando mau testemunho. Meu irmão, eu quero, junto com você, vamos juntos, vamos assumir um compromisso. De onde Deus nos levar esta semana, vamos erguer altares, vamos orar pelas pessoas, vamos falar que o nosso Deus é um grande Deus, vamos testemunhar e vamos fazer a lição de casa. Voltando para casa, elogie sua esposa, elogie os seus filhos, sente-se para conversar com seus filhos. Por favor, pais, pegue os seus filhos pequenininhos, vá contar história para eles lá no berço. Não deixe tua esposa contar toda a história, não. Vai contar a história para eles. Você que já tem mais idade, conte para os seus netos. Faça questão de contar esta história. Sabe por quê? Deus quer usar os homens das nossas igrejas hoje nesse tempo. É urgente que Deus faça isso. Não podemos olhar mais para Daniel e dizer que Daniel está desconecto de nós. Não, ele está ligado a nós pela fé. E da mesma forma que Daniel lá no passado ergueu bem alto uma bandeira, dizendo que só havia um Deus na face da terra, nós homens desse tempo levantamos a mesma bandeira. Só o nosso Deus é Deus e Deus Todo-Poderoso. É convicção firme do nosso coração e da nossa vida. Vocês podem se assentar. Vou dar a oportunidade para você se recuperar agora e dizer para a tua esposa: eu te amo, meu amor. Não é para beijar. Não é para beijar. Depois você beija. É para dizer: eu te amo, meu amor. E agora eu queria que você dissesse para ela: eu vou melhorar. Não tenho sido muito romântico não nesses dias. Eu vou melhorar, meu amor. Pode esperar fotos, lembranças e muito chocolate. Mesmo que ela esteja fazendo regime. Irmãos, chocolate não faz diferença entre uma segunda-feira e outra. Porque a gente sempre tem uma segunda-feira para começar um novo regime. É uma bênção. A gente zera a conta no domingo à noite e diz glória a Deus e vamos lá para segunda-feira para o novo regime. Mas talvez a mulher diga para mim: pastor, eu sou profetisa então? À semelhança de Daniel, você é profetisa também. Você tem um sacerdócio dentro do seu lar. Você, mulher, tem que ser uma mulher extremamente equilibrada, sóbria, uma mulher realmente preocupada com o seu lar. Mas comece assim, preocupando-se com o seu marido. Então agora vocês vão ficar em pé, mulheres. Vamos lá, as casadas, em pé. Lição de casa, olhando para o pastor. Deixa eu olhar bem para os olhinhos seus. Vocês têm se preocupado com aquele gorila que Deus te deu? Aquele cara grandão, fortão. Você tem cuidado dele? Minha irmã, é mistério que você cuide do homem que Deus te deu. Ele é uma bênção dos altos céus para a sua vida, mulher. Eu sei que alguns deles são pequenininhos, outros são altinhos, não importa. Na verdade, ele se encaixa perfeitamente com você. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Seja uma mulher edificante, uma mulher sábia, que abençoe o seu lar. E agora é claro,
as mulheres estão exigindo romantismo dos seus maridos e dizem para mim que o amor está acabando. E quanto mais os anos passam, parece que o romantismo vai acabando. Mas quem sabe não são vocês mesmas que estão deixando o romantismo acabar. Porque eu não encontro nenhum gorila que ao receber uma banana não fique feliz. Com todo respeito aos gorilas que aqui estão. A mulher tem um papel fundamental na vida de nós, homens grandões. Como o pastor sempre diz, a cada casamento, a cada juntamento nosso, a cada retiro de casal, irmãs queridas, nós homens só temos tamanho. Dentro aqui a gente continua um garoto. Como que a gente precisa de uma palavra de uma mulher? Mas não de qualquer mulher. Nós precisamos de uma palavra da mulher do nosso coração. Da mulher, não é? Precisamos da palavra da mulher da nossa vida. É isso que nós homens mais precisamos. Palavras de mulheres existem nos jornais, nas revistas, mas a palavra que procede da boca das nossas esposas, estas fazem toda a diferença. Não preciso dizer para vocês, falem mais. Eu estou dizendo, falem o que os seus maridos precisam ouvir. Por favor, sejam amorosas e carinhosas, tá bom? Mande flor para eles quando eles não mandam para vocês. Se eles não são românticos, faz a sua parte, liga para Juliana Flores. Usa o cartão dele, só de raiva. E dizendo, tá bom, eu estou te entregando flores e bombons, agora quero ver a sua parte. Sabe por quê? Nós temos que erguer altares por onde passamos. Porque foi o que esses homens do Antigo Testamento fizeram. Eles não somente ergueram altares de pedra e sacrificaram lá, mas eles fizeram daqueles lugares estratégicos pontos referenciais da sua espiritualidade. Por favor, minhas irmãs, apanhe uma caixa e cada vez que acontecer algo grande no seu lar, guarde uma miniatura daquilo que aconteceu. Nessa semana, uma irmã, infelizmente, foi assaltada, levaram o carro embora, levaram a bolsa, levaram o celular, foi um momento dramático. E ela perguntou, o que eu faço? Eu falei, Deus te deu livramento, conte essa história aos seus filhos. Peguem um carrinho dos seus filhos e coloque dentro de uma caixinha e um dia conte essa história para as futuras gerações. Que um dia a mamãe e a vovó foi assaltada e Deus deu livramento. É alguém que quebrou o pé? Então faça de gesso uma atadura de um pezinho quebrado. Guarde dentro dessa caixinha. Conte às futuras gerações. Que mulheres sábias têm o que contar para gerações futuras. Que vocês sejam mulheres assim, mulheres dedicadas ao Deus Altíssimo, mulheres preocupadas com a sua descendência sobre a face da terra, porque existe um valor agregado que jamais será substituído. É a influência abençoadora de uma mulher sobre a vida do seu esposo, sobre a vida da sua descendência. Mulheres sábias do Deus Altíssimo, por favor, ocupe o seu lugar. O seu lugar é importantíssimo, não somente aos olhos de Deus, mas aos olhos da sociedade onde vivemos. Como uma mulher hoje, casada, feliz, abençoada, como ela ocupa um lugar de destaque na sociedade. E vocês precisam ser destacadas, honradas, e tendo vocês em pé, eu quero honrá-las de todo o meu coração, dizendo que vocês são abençoadas, mas por favor, sejam mulheres de Deus dentro dos seus lares. Cuida do bem maior que Deus te concedeu. É o teu esposo, são os teus filhos. Cuide de tudo isto. Eu sei que vocês estão preocupadas com o seu lar. Ele vive muito bonito e asseado, mas ele vem depois de tudo isso, porque pessoas são mais importantes do que coisas. Coloque o seu esposo no lugar certo. Coloque realmente os seus filhos no lugar onde eles deverão estar, e Deus vai honrar a sua vida de uma maneira muito especial, viu? Você pode se assentar, tá bom? E agora você pode dizer para o seu marido, eu te amo, viu, gorila? Mas pastor,
Não era o assunto, não era Daniel? Não, mas o grande problema é que a gente não sabe viver Daniel nos nossos dias. Daniel, ele foi usado por Deus e ele usou o que ele tinha nas mãos dele. Ele tinha uma cultura bíblica maravilhosa. Ele tinha uma cultura que era herdada da sua cultura, a cultura de Israel. Ele usou tudo, porque Deus usa tudo que nós temos, mas usamos no nosso tempo. E é por isso que nesse tempo, a minha vida como esposo, como pai, como avô, é importante na minha família. Claro que sou pastor, tenho outras responsabilidades, mas não importa para mim. Onde eu estiver, eu estarei à semelhança de Daniel e seus amigos, levantando bem alto a bandeira única e exclusiva do nosso Deus Todo-Poderoso. Filhos, vocês têm um lugar proeminente na sociedade. Como que Deus quer honrar jovens hoje? Você adolescente, você pré-adolescente, como Deus quer honrar a sua vida, como Deus quer usar a sua vida de uma maneira sobrenatural. Mas para que isso aconteça, você precisa gozar do maior privilégio que os jovens têm na face da terra, é a obediência aos seus pais. Honra aos seus pais, honre pai e mãe para que você seja abençoado. E aí você se torna ao longo dos anos um Daniel de Deus. Porque o que Daniel fez foi obedecer a Deus, e vocês obedecerão às Escrituras Sagradas. E como é grato aos olhos de Deus tal palavra. E o que vai acontecer com um homem assim? Ele se destaca na sociedade. Uma mulher honrada se destaca na sociedade. Um filho obediente aos seus pais se destaca na sociedade. Como que isso é valoroso? E aí, os editais dirão respeito a cada um de nós, de homens que passaram pela sociedade, e reis da terra fizeram editais a respeito deles, porque a fé do coração deles e o Deus a quem eles servem é Deus que salva, é Deus que protege, é Deus que cuida, e o exemplo destas vidas falam mais do que um reino inteiro, como aconteceu no tempo de Daniel, profeta do Deus Altíssimo. Oh, querida igreja, como precisamos autenticar um bom exemplo nos dias atuais. Quando o edito de Dário saiu, ele estava honrando o Deus de Daniel. Ele não tinha como compreender a altura, a largura, a profundidade desse Deus. Ele simplesmente usou como referência Daniel e disse: faço um edital, e nesse edital digo que debaixo do meu domínio, todos os povos que estão debaixo do domínio persa, sobre a face da terra, a partir desse momento em diante, vocês vão honrar o único Deus que existe de fato. É o Deus de Daniel. É o Deus de Daniel, porque não há um outro Deus na face da terra que livra e salva como o Deus de Daniel. Você consegue entender como um ser humano ligado a esse Deus todo-poderoso, ele pode viver uma vida tão autêntica, tão verdadeira, tão real, que a sua vida como tal exemplifica o Deus a quem ele serve? Ao olhar para a sua vida, o mundo pode reconhecer a Cristo, a quem você ama? É óbvio que os solteiros disseram: e nós, pastor? Fique tranquilos, vocês são solteiros por pouco tempo. O Deus a quem servimos vai entrar com providência. Deus vai olhar para você. E se você quer se casar, então vamos orar e dizer: Deus, mande uma boa esposa, um bom esposo para esse moço, para essa moça. Livra eles de engano, porque tem muita coisa enganosa nesse mundo. Não seja simplesmente apaixonado, seja espiritual, porque a paixão faz besteira, a espiritualidade traz sabedoria. Seja bem inteligente na hora de olhar. E é claro que ele vai ser bonito, ela vai ser bonita, nós vamos orar por isso, tá bom? Porque crente feio ninguém merece. Irmãos, mas é interessante perceber que no pano de fundo da vida de Daniel estava uma cova cheia de leões famintos. Mas Daniel servia ao Deus que fecha a boca dos leões, que triunfa sobre todas as covas, triunfa sobre tudo e todos. É isto que moveu o coração dele.
Eu não posso dizer a vocês que Daniel estava 100% certo que ele sairia ileso dessa experiência. Nenhum teólogo disse isto. Daniel não se acovardou. Obviamente ele tinha convicção séria a respeito do seu Deus. Mas pode ter certeza que havia temor no seu coração. Quando ele foi lançado naquela cova, havia temor. Mas Deus aquietou os leões. E como a gente conta para as crianças, que coisa boa. Leão tem cheiro forte, viu, irmãos? Se você tem dúvida, pode entrar numa jaula de leão, é uma beleza. É um cheiro forte. Eu sei que não é muito bom, não é, o cheiro do leão. Mas eu fico imaginando os leões se aproximando de Daniel, dando uma cheiradinha nele e dizendo: que cheiro bom de Deus esse cara tem. Porque o cheiro do leão podia não ser bom, mas o cheiro de Daniel cheira a Deus. Crente cheira a Deus. A gente volta aqui outro dia para falar do mundo demoníaco. E crente tem cheiro. Crente tem cheiro. E o diabo marca território de distância quando um crente chega num lugar. Depois a gente fala um outro dia a respeito disso. Mas como é bom o Daniel ter sido cheirado e os leões disseram: tem algo divino nesse cara. O Deus Altíssimo fechou a boca dos leões, para que Daniel pudesse ter a vitória naquele momento na sua vida, porque ele era justo diante de Deus e dos homens. Ele decidiu servir mais a Deus do que aos homens. Ele não estava preocupado com os editais do grande rei, mas ele estava preocupado com o que Deus pensava a respeito da sua própria vida. E exercendo essa fé, ele teve vitória. Você consegue imaginar comigo por um instante o rei correndo cedo naquele dia, quando o sol ainda não tinha saído, e bateu naquela porta e disse: Daniel, Daniel, será que porventura o teu Deus te livrou? Ele acordou Daniel, e Daniel disse assim: rei, estou aqui, inteirão, estou inteiro aqui. Ah, o rei não teve dúvida. Não existe em toda a terra um Deus como o Deus de Daniel. Não há em toda a terra um Deus, e você pode colocar o seu nome, não há um Deus igual ao seu, e pode escrever o seu nome, porque esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Esse nome converge para si a autoridade de um Deus, mesmo a despeito da nossa humanidade, a despeito das nossas limitações. O nome de Deus está sobre a nossa cabeça. Achei tão bonitinho dias atrás aqui no nosso bairro, hora do almoço. Todo mundo sabe que eu sou pastor aqui. Aliás, estou aqui há tantos anos, todo mundo sabe. E aí o pessoal estava tomando um aperitivo. E eu almoçando ao lado. É interessante que cada um deles disseram assim: vamos agora cumprimentar o pastor. E cada um deles, como se fosse um símbolo, deixaram o seu aperitivo, sua cerveja de lado e foram cumprimentar o pastor na mesa. Ele disse: pastor, o senhor não ouviu que a gente estava conversando ali não, né? Não. Pastor, desculpa, de vez em quando a gente fala alto e fala uns palavrão. Pastor, perdoa a gente. Perdoa a gente porque a gente é tudo carnal aqui. Eu quero saber se o mundo deixa o aperitivo de lado para reverenciar um crente verdadeiro na cabeceira da mesa. Eu quero saber se o mundo te honra pelas convicções que você tem, ou simplesmente te aceita porque você tem dinheiro e faz o que o mundo faz. É tempo de não nos contaminarmos, é tempo de assumirmos uma posição firme diante de Deus e dos homens, e nesse tempo erguermos altares por esta cidade, e erguemos altares para essa cidade cada vez que oramos, irmãos. É muito importante a sua oração. Façamos orações por toda esta cidade, nos colégios, nas universidades, nos restaurantes que frequentamos.
Na hora do almoço, junto com colegas, deixa eles lá com seus costumes, mas nós servimos a um Deus todo-poderoso. Chame os seus colegas e diz: vamos agradecer agora pelo alimento que está sobre a mesa. Mas a maioria dos cristãos não são como Daniel. Na hora de dar o testemunho, nega o seu testemunho para ser aceito pelos homens. Daniel não queria ser aceito pelos homens, ele queria ser aceito por Deus. Por isso Deus deu livramento da boca dos leões. Por isso Deus honrou e moveu o coração do grande rei a fazer um decreto a respeito destes Daniéis, que andam pelo mundo e faz a diferença onde estão. Há tanto testemunho que na verdade só compromete o evangelho de Cristo. Crentes que vivem duas caras, duas vidas, dois compromissos. No domingo está de amores com Cristo Jesus. Durante a semana nega este evangelho. Não era assim Daniel. Para que o mundo pare e faça um decreto a nosso respeito, nós temos que respeitar os decretos de Deus. Se queremos que o mundo reverencie e faça decretos a respeito do Deus a quem nós servimos, nós temos que, mais do que nunca nesse tempo, viver uma vida íntegra e correta diante de Deus e dos homens. Não podemos criticar as autoridades que se corrompem, quando na verdade muitos cristãos negam o que é de Deus, roubam suas empresas, negam, mas queremos ver uma Brasília diferente. É tempo de, começando pelas nossas igrejas, Deus levantar Daniéis para abençoar o mundo e de fato sermos crentes verdadeiros. Esse é o tempo, esse é o tempo, esse é o tempo. Porque, querida igreja, nós estamos precisando, mais do que nunca, ser exemplos que o nosso Deus livra, que o nosso Deus salva. Mas para que isso aconteça, a minha vida tem que falar mais do que as minhas palavras, irmãos. Esse é o tempo. Pastor, e se não fizermos isto? Irmãos, o Brasil vai continuar do jeito que ele está. Olha os milhões de evangélicos que existem nesta nação. No lugar dela melhorar, ela está piorando. Você não acha que é contraditório? Você se lembra lá quando a sua avó, seu avô, orava para que o Brasil inteiro pudesse crer em Jesus? Nós estamos perto disso. Estamos multiplicando como nunca. Louvado seja Deus por isto. Mas que qualidade de crente nós temos em nossas igrejas. Que qualidade. Nós precisamos ter a qualidade, a semelhança de Daniel. Pessoas que assumam um compromisso com Deus a respeito da sua vida pessoal. E aí o mundo vai ser transformado. Os editais serão proclamados. E é claro, estou dizendo tudo isto, porque entre todos os políticos de Brasília, todos eles, agora, essa lama começa a chegar até nos evangélicos. A lama começa a respingar. Claro que ele se defende dizendo que o dinheiro veio pelo partido. Mas, irmãos, nós precisamos tomar posições firmes a respeito da nossa própria vida. Precisamos parar um pouquinho de cantar Minha Pátria para Cristo e precisamos perguntar se a nossa vida pertence de fato a Cristo. É tempo de decisão, porque como dissemos domingo passado, o fim de todas as coisas está próximo. Tão certo quando estamos aqui, o fim está próximo, irmãos. E nós precisamos ser a semelhança de Daniel, crentes que deu um testemunho verdadeiro. Irmãos, estamos vivendo num tempo onde que crente que fala muito tem valor. Irmãos, eu quero dizer que os crentes que falam menos, mas vivem esse evangelho, este sim é que tem valor. Ah, sim, os tímidos muitas vezes eles não têm uma ousadia de falar, mas vivem esse evangelho, Deus vai honrar a sua vida. Deus vai honrar a sua vida. Por um motivo, você está vivendo esse evangelho bonito. E sabe, nos últimos tempos vai acontecer assim com a igreja de Jesus. Quem é sujo vai se sujar ainda mais. Mas quem é santo vai se santificar, porque o tempo do juízo está chegando também sobre a casa do Deus Altíssimo.
Ah, como é lindo a gente ler as palavras, e quem sabe a palavra rouca de um rei dizendo: estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Como é gostoso ouvir o rei com a sua voz forte, dizendo aos seus súditos: escrevam isto, pois o Deus de Daniel é Deus vivo e permanece para sempre. Que testemunho, irmãos, Deus vivo e que permanece para sempre. E ele diz, olha a visão de um rei, que pouco conhecia o Deus Altíssimo. O reino dele, deste Deus, não será destruído, e o seu domínio jamais se acabará. Irmãos, que pregação foi essa, irmãos? Que pregação foi esta? É um homem que, vendo o testemunho relevante de Daniel, diz: as nossas vidas não podem ser mais as mesmas. O evangelho que eu creio e prego não pode ser mais o mesmo, depois de tudo isto que eu vi diante dos meus olhos. Ah, como é gostoso ouvir: o Deus de Daniel, Ele livra, Ele salva. Ele faz sinais nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E aí, a meu respeito e a teu respeito, vai se escrever assim, a nosso respeito. Assim, pontinhos, coloque o seu nome. Prosperou o filho e a filha do Deus Altíssimo durante todos os reinados, no plural, deste homem que liderou a terra, deste homem que liderou a terra. Irmãos, o testemunho de um cristão independe da atitude do presidente da República. O testemunho de um genuíno cristão, ele não precisa de um decreto de lei. A lei já foi declarada. Nós não precisamos da motivação de um Supremo Tribunal de Justiça perfeito, porque aquele que está sentado no trono, ele julga retamente, e ele é o nosso Deus. A motivação da nossa vida não está em homens, a motivação da nossa vida não está numa nação, a motivação da nossa vida está no Deus a quem nós servimos. Por favor, igreja, olhe mais para Deus e olhe menos para os homens, para que o nome de Deus possa ser exaltado. É tempo de nos levantarmos e darmos um testemunho realmente referencial a respeito do nosso Deus. Porque esse é tempo de juízo sobre a face da terra. Esse é tempo de estarmos nos ajustando à manifestação do plano de Deus sobre a face da terra. Porque Ele vem, em breve Ele vem. Porque senão, irmãos, o nosso testemunho é falso. A gente diz para aquelas crianças que elas devem aprender os 10 mandamentos. E que Jesus Cristo substituiu os 10 mandamentos em uma multiplicação de uma sentença. Como aquele que ama a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, e o teu próximo como a si mesmo. Nós estamos ensinando para eles. Mas quando eles descem de lá, ele tem que entrar no seu lar, meu irmão. Profeta de Deus. Tem que entrar no teu lar, mulher, e ali tem que ter uma sincronia entre aquilo que é ensinado com os seus filhos e a vida que você vive dentro do teu lar. Eu posso lhe garantir, jamais seremos bem-sucedidos sobre a face da terra se fracassarmos dentro do nosso lar. Deus nunca nos dá sucesso, como Ele planejou, quando somos mal-sucedidos dentro do lar. Façamos a lição de casa e sejamos cristãos verdadeiros. Daniel foi um grande exemplo. Me lembro anos atrás, quando li esse texto, disse para minha esposa, estudando versículo com versículo com ela, disse: meu amor, se Deus nos dá um filho homem, vamos colocar o nome de Daniel. Para que a gente nunca se esqueça que um dia Deus usou pessoas comuns e fez deles pessoas extraordinárias nos reinos sobre a face da terra. E cada vez que eu profiro o nome do meu filho, eu me lembro que eu assumi um compromisso com o próprio Deus. E disse para ele:
posso passar por todas as provas, jamais negarei o teu nome, Senhor Deus. Querida igreja, precisamos olhar pela nossa nação e orar por ela, mas precisamos olhar para a igreja de Jesus Cristo e clamar a Deus a respeito dela. Porque hoje, sem dúvida nenhuma, nós cristãos também somos responsáveis pelas mazelas que estão acontecendo em Brasília. Porque a maioria das liberdades que foram dados àqueles que hoje estão jurando, diante de juramento, pedindo o seu livramento, muitos deles tiveram aval dos políticos da bancada evangélica, que estão lá simplesmente fechando questão com o seu partido, mas não fecham questão a respeito do seu Deus. Dá para contar no dedo de uma mão só, e aí a gente vai ficar só com 4 dedos para ver realmente cristãos verdadeiros que estão em Brasília e nunca negaram o nome de Jesus Cristo. Os demais simplesmente foram levados. Como essa nação vai ser temperada se o sal perdeu o seu sabor? Como essa nação cheia de trevas vai ver brilhar a luz do Salvador, quando até os filhos do Deus Altíssimo se tornaram trevas para ganhar prestígio e poder diante dos homens? Daniel e os seus amigos não queriam prestígio diante dos homens, eles queriam ser prestigiados pelo Deus Altíssimo. Meu irmão, minha irmã, dentro do seu lar, nas suas funções, nas suas responsabilidades, no seu local de trabalho, no seu local de estudo, na sua universidade, no seu colégio, o teu testemunho é mais importante aos olhos de Deus. Queira ser prestigiado pelo Deus Altíssimo, e o reconhecimento dos homens virão de outra maneira, porque o nosso Deus ainda assim é justo para levantar o testemunho de alguém que o ama e o teme. Mas não vamos, irmãos, negociar com os homens deste mundo para sermos aceitos por este mundo, para tentar influenciar. Influenciemos para que sejamos reconhecidos como Daniel o foi naqueles anos tão fortes, de história tão intensa como nós tivemos sobre a face da terra. E eu não sei, uma das declarações mais lindas de Daniel e dos seus amigos foi aquela que nós tanto amamos. Nós não vamos nos encurvar diante de outros deuses. Como é lindo esse testemunho destes rapazes. Como precisamos de jovens nesse tempo que estão dizendo para o mundo que eles estão vivendo: eu só adorarei um Deus assim, um Deus desse tamanho, dessa envergadura, só a Ele eu darei louvor, e não darei louvor a ninguém mais. Como é tempo de levantarmos com tempero como sal, luz, o testemunho de cada cristão da nossa igreja, para que façamos diferença, para abençoarmos o mundo que estamos vivendo. Por isso, querida igreja, eu separei junto com a equipe de louvor um momento para que nós pudéssemos cantar. E eu gostaria que esta canção que eu escolhi para o final desse culto, não é? E até mesmo tirei uma música que eles iam cantar para substituir, que seja a canção da nossa alma. E logo depois eu quero orar por todos vocês. Eu quero pedir para que realmente as famílias sejam abençoadas pelo Deus Altíssimo. Que se há qualquer realmente levante de Satanás contra a tua família, contra a tua descendência, nós queremos agora, pelo nome de Jesus Cristo, derrotar todas as potestades das trevas, repreendendo-as pelo nome de Jesus Cristo. Precisamos, irmãos, precisamos de homens honrados se levantando na nossa sociedade, precisamos de mulheres de Deus se levantando nesse tempo, precisamos de jovens que assumam o seu papel na sociedade. E não tema uma fornalha quente, não tema a cova dos leões, porque o nosso Deus é maior do que todo o fogo da terra, Ele é maior do que todos os leões devoradores. Ele é Deus e Deus Todo-Poderoso. E é nesse sentido que nós precisamos como igreja, igreja que tem personalidade, igreja de Deus, que possamos nos levantar e cantar esta canção tão linda. Eu nunca me encurvarei a nenhum Deus e jamais darei louvores a nenhum outro Deus. Já tomei a decisão, somente a um Deus assim eu darei o meu louvor.